A gente vai falar hoje de um caso realmente dramático, que mexeu com as estruturas do poder no Brasil. Vamos mergulhar na história de Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que depois de uma condenação histórica, virou um fugitivo internacional. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. O que leva alguém que chegou no topo da carreira, no comando de uma polícia nacional, a arriscar absolutamente tudo numa fuga que parece até coisa de filme? E olha, tudo aconteceu muito rápido. Foi uma questão de 48 horas. Num dia ele estava em casa, sendo monitorado, e 2 dias depois já estava detido em outro país. As câmeras de segurança do prédio dele mostraram ele saindo com malas, pertences e até o cachorro da família, sabe? Um sinal bem claro de que ele não planejava voltar tão cedo. E aí está o motivo de tudo. Essa tentativa de ir para El Salvador não foi por acaso, não. Foi uma reação, assim, direta a uma notícia que simplesmente mudou o futuro dele e o colocou diante de um cenário, vamos dizer, devastador. Para a gente poder entender essa fuga, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho da pena que motivou tudo isso. Então, bora ver os detalhes dessa condenação. 24 anos e meio. Pensa nesse número. É uma pena de prisão pesadíssima, né? Ainda mais para alguém que já ocupou um cargo com tanto poder. E essa foi a sentença que veio da mais alta corte do país. Essa condenação toda está amarrada a um dos momentos mais tensos da nossa democracia nos últimos tempos. A conclusão do STF foi que ele atuou como uma peça-chave numa conspiração para tentar reverter o resultado das urnas. E o ponto crucial aqui é entender que não foi só uma acusação. Foi um combo de crimes bem graves. Como a gente vê aqui na tabela, as acusações vão desde tentativa de golpe e organização criminosa até dano ao patrimônio público. Tudo junto, isso pinta o retrato de um esforço coordenado para desestabilizar o Estado. E olha só, a coisa não parou no tempo de prisão. As consequências foram, assim, um pacote completo. Ele perdeu o cargo para sempre, não pode mais concorrer a nenhum cargo político e ainda tem que arcar com uma parte de uma multa milionária. Foi, na prática, o fim da vida pública dele. Ok. Agora vamos voltar um pouco no tempo para entender o que exatamente ele fez para receber uma sentença dessas. O que de fato aconteceu naquele dia da eleição? O ponto central de toda a investigação criminal é esse dia específico. A acusação é basicamente que ele usou toda a estrutura da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, para interferir diretamente no processo de votação. Esse gráfico aqui, ele deixa bem claro qual é o coração da acusação. Os dados mostram uma concentração gigantesca de fiscalizações e bloqueios de estradas bem na região Nordeste. E a tese da acusação é que o objetivo era um só: dificultar o transporte de eleitores justamente nas áreas onde o candidato da oposição tinha mais força. E tem um detalhe que complica tudo ainda mais. Não foi só uma operação polêmica. Foi um ato de desobediência direta a uma ordem judicial da mais alta autoridade eleitoral do país, que mandou, no meio do dia da votação, que as operações parassem imediatamente. E essa frase aqui, que veio de depoimentos de testemunhas na investigação, talvez seja a prova mais forte da motivação política por trás de tudo. A frase sugere uma intenção clara de usar a instituição policial para influenciar a política, abandonando totalmente a neutralidade que se espera do cargo. E não foi só na área criminal, viu? Ele também se complicou na esfera civil. Esse termo, improbidade administrativa, é basicamente quando um gestor público usa o cargo ou recursos públicos para benefício próprio ou político. Tipo, usar as redes sociais oficiais da PRF para pedir voto, que foi exatamente o que ele fez na véspera da eleição, e isso gerou mais multas e outras sanções. Beleza, agora vamos avançar um pouco e ver como essa tentativa de fuga mudou completamente o jogo para ele, juridicamente falando, levando a consequências bem imediatas e também futuras. Esse quadro aqui mostra um contraste, nossa, gritante. Antes da fuga, ele estava em casa, de tornozeleira, aguardando os recursos em liberdade. Depois da fuga, acabou essa história. A justiça foi lá e decretou a prisão preventiva dele, ou seja, cadeia imediata, para garantir que a lei vai ser cumprida. E, para piorar, ele ainda pode responder por novos crimes. Daqui para frente, o caminho já está bem traçado. As autoridades do Paraguai podem extraditar ou simplesmente expulsar ele do país. Mas seja qual for o caminho, o fim da linha é o mesmo. Quando ele pisar no Brasil, o destino é um só: a prisão em regime fechado. E aí ele começa a cumprir a pena enquanto responde a novas investigações. Pois é, essa análise de um especialista resume direitinho o pensamento da justiça. É simples. Ao tentar fugir,
ele mandou um recado bem claro de que não pretendia se submeter à decisão final da lei. E para o sistema judiciário, isso é um sinal de alerta máximo que justifica prender na hora para garantir que a pena vai ser cumprida. Resumindo a ópera, a aposta na fuga foi um tiro que saiu pela culatra, fracassou e piorou, e muito, a situação dele. Qualquer chance que ele tinha de conseguir algum benefício, alguma progressão de pena no futuro, bom, agora ficou bem mais complicado. Afinal, ele mostrou claramente que a intenção era escapar da justiça, né? E é assim que a saga de Silvinei Vasquez, de chefe de uma força nacional a fugitivo capturado, acaba nos deixando com uma baita reflexão. O caso dele vira um teste de fogo, né? Um teste para saber se as nossas instituições são de fato capazes de responsabilizar figuras poderosas que ultrapassam os limites da lei.